fechar os nossos olhos, aquietar a nossa mente e lembrar de Jesus. Obrigado. Hoje conosco, Robson, que já é prata da casa, né, Leone? E ele vai estar falando para a gente do livro As Dores da Alma, sobre o capítulo que fala sobre o medo. Robson, seja bem-vindo. Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder voltar ao irmão Albino. E hoje em especial para nós falarmos desse tema que é bem desafiador para todos nós, que é falarmos sobre o medo. E eu estava pensando que esse tema bem poderia ser um outro tema, ligado à temática central, que seria: você tem medo de quê? Porque todos nós temos mais ou menos medo de muitas coisas, de algumas coisas. E a jovem aqui que nos antecedeu, ela pôde apresentar exatamente um desses medos que nos tomam hoje na nossa atual realidade social mundial, porque já não é nem mais um local a questão do coronavírus, ela é mundial. E todos nós receamos que ele nos pegue, que ele nos atinja. Além dele, nós temos outros tantos medos que fazem com que nós nos paralisemos diante da nossa realidade espiritual, dos nossos projetos de vida. Um outro medo que muito nos acompanha e que não é de hoje é o medo da morte. Mesmo nos considerando espíritas, mesmo detendo conhecimento da imortalidade da alma, das sucessivas vidas, mas fato é que ninguém quer sair daqui, né? Então isso gera o medo de que o próximo seja eu. O medo de perder o emprego, o medo de perder os meus bens materiais, o medo de perder o meu ente querido, que pode ser o marido, que pode ser a esposa, que pode ser os filhos. Tudo isso nos acomete e que nos gera uma série de estados emocionais. Porquanto que o medo é uma emoção básica. Todos nós sentimos medo, até porque sentir medo é, de alguma sorte, uma coisa boa, porque nos dá uma certa prevenção, um certo nível de equilíbrio, de pensar naquela atitude. Mas quando isso toma uma proporção para além do controle, aí se torna patológico. Não é sem outra razão que os Espíritos vêm nos trazendo inúmeras mensagens, quando não diretamente falando sobre o medo, mas a necessidade de nós nos enfrentarmos, por exemplo, de nós nos fortalecermos na nossa fé, na nossa confiança, para superarmos as nossas limitações, os nossos receios, as nossas ansiedades, porque o medo antecede a ansiedade, a ansiedade antecede o medo, que vai tomando uma proporção maior do que de fato aquilo que realmente acontecerá. Porque muitos também vivem dentro dessa patologia de ficar projetando aquilo que não é garantia de que de fato vai acontecer. E isso gera esse estado de medo, de pânico, e que faz com que nós não sigamos o caminho que precisamos fazer. Lembrando que todos estamos passando por provas, por experiências necessárias e que nós precisamos nos enfrentar. Somente o enfrentamento da prova, da experiência, é que vai nos fortalecer do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. São essas ideias que o autor espiritual Hamed
veio nos trazer no seu livro As Dores da Alma, quando vai tratar do medo, assim como de outros estados emocionais que nós também vivemos no nosso dia a dia. Considerando que a época de Jesus também já se falava de medo, porque ele vai, Mateus, fazer um registro no seu evangelho em que Jesus vai dizer: não tenhais medo. E vai nos chamar a atenção quanto a esse receio que nós temos diante da vida. Porque o mundo tem aflições, disse Jesus, mas eu as venci. E assim como ele as venceu, nós também venceremos as nossas aflições. Pois quanto que no nosso estágio de evolução, as provas, as expiações, nos remetem a essas experiências comuns. O medo de sair de casa para vir à casa espírita, para ir trabalhar, o medo de ir trabalhar e não saber se nós vamos voltar no final do dia, porquanto a violência que aí impera dentro da sociedade nos causa medo e a gente se trancafia, a gente se fecha para o mundo e não vive de forma corajosa como deveríamos. E aí criamos uma série de psicopatologias, precisando de acompanhamentos terapêuticos, quando não químicos, uma tentativa de equilibrar, quando não superar esse processo. Então ele vai nos trazer inúmeras colocações que eu achei interessante, não dá para a gente ler toda a mensagem, até porque não é o objetivo, e que eu fiz algumas escolhas para que nós pudéssemos pensar juntos aqui com relação a esse tema que nos diz respeito. Porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós nos observamos, quanto mais nós sabemos quem somos, mais a possibilidade de nos superarmos quanto a esse estado mental e emocional do medo. Porque também vai dizer, já em outro livro, em que é tratado o tema, que são os conflitos existenciais, da série psicológica de Joana de Ângeles, onde ela vai dizer que um desses conflitos existenciais é o medo, é a mágoa, é a culpa. Então o medo, muitas vezes, do ponto de vista psicológico, pois que ela vai dividir a sua mensagem em 3 partes, em que na primeira ela vai falar dessa psicopatologia do medo, os diferentes tipos de medo na segunda parte, e na terceira, a erradicação do medo. E é interessante que a gente pudesse se apropriar dessa leitura do livro, seja de Hamed, seja ainda de Joana de Ângeles, porque vão falar do ponto de vista psicológico. Não vai simplesmente apresentar as causas, não vai simplesmente ver a patologia, mas igualmente vai nos trazer recursos fortalecedores para nós enfrentarmos o medo, para nós nos superarmos do ponto de vista do nosso limite, porque o medo nos paralisa. Se eu tenho medo de altura e eu vejo que eu estou nessa altura e ali embaixo é uma altura maior, isso me causa um receio. Então isso vai fazer com que eu não continue, que eu me paralise. É uma coisa muito comum que nós vimos no dia a dia, o medo da barata, o medo do rato, o medo de sermos violentados. Então são muitas as diversidades que poderíamos aqui discorrer a respeito do medo. Mas o Espírito Joana de Ângeles, ela vai nos propor que nós enfrentamos todos eles. A partir do momento do reconhecimento das nossas potencialidades, da nossa capacidade de superação. Então, eu achei por bem, e normalmente trabalho desta forma, eu vou trazer algumas citações do livro de Hamed, porque é o livro base da proposta de hoje, mas fazendo alguns adendos com relação ao que diz Joana de Ângeles na perspectiva psicológica, até para que a gente possa também ter esse olhar
em torno dessa patologia que hoje faz parte da nossa realidade social e, por que não dizer, nos acompanha diariamente. Porque pessoas há que vivem nesse estado de sobressalto, que acordam e vão dormir nesse estado mental de medo e entram no processo de depressão, de insegurança, entra no estado de alucinação, precisando de fortes medicações, precisando de uma orientação terapêutica, psicológica, precisando às vezes até mesmo de toda uma proteção física para não surtar. E aí vem esse espírito que nos aconselha do ponto de vista psicológico e vai dizer que muitos desses medos, quando não são constituídos dentro da realidade reencarnatória do espírito, quando ela vai falar dessa patologia que ela chama exógena e endógena, em que é do espírito a consciência de culpa, leva muitas vezes com que o espírito, por não ter se ressarcido com a lei, por ter cometido seus delitos nas reencarnações passadas e não ter revisado o ato para se liberar da ação infeliz, ele carrega consigo, no seu refolho da alma, no seu psiquismo, na consciência, aqueles atos e aquelas ações. E hoje traduz no estado do medo com a sensação de que a qualquer momento ele poderá ser delatado, ele poderá ser visto, ele poderá ser apontado como sendo o infrator da lei. E isso vai gerar muitas vezes esses processos psicológicos precisando de toda uma ajuda. A síndrome do pânico é causada também por essas questões psicológicas, porque são endógenas, é do próprio ser. Ou então, quando vem de uma má educação, em que os pais, os familiares, as pessoas com as quais conviviam ali diretamente com aquela criança, vai trabalhar nela situações que levem àquele estado de medo, de insegurança. E ela carrega para a vida inteira. Quando não pelo comportamento esquivo, o comportamento para dentro, no sentido de ter receio e medo do enfrentamento das provas, do encarar a vida e viver como deve ser vivida, ou então vai, como se diz também, vai surtar, vai ter comportamentos agressivos e violentos numa tentativa de revidar aquilo que foi feito com ela, mas que não tem consciência do que aconteceu, como aconteceu e que época aconteceu. O fato é que muitas vezes a má educação familiar faz com que a criança também carregue consigo no seu psiquismo esse estado de insegurança e de medo. Principalmente quando a gente ouve, e antigamente era muito comum esse tipo de educação, e que diz assim: você não vai dar para nada, você não presta, você nunca vai ser ninguém na vida. Então vai incutindo na mente daquela criança essas mensagens subliminares de que a criança não vai se autorrealizar, que ela não é capaz, que ela não é bonita, que ela sempre vai ser aquilo mesmo, e ela vai acreditando nessas verdades e com isso vai crescendo e diante de uma possibilidade de enfrentamento ela recua, porque ela tem no seu psiquismo aquela informação de que ela não é capaz de superar, de vencer, de passar, de conquistar. E não são poucos aqueles atualmente que estão em processos terapêuticos para vencer os seus medos. Por isso dissemos no início, bem poderíamos iniciar nos perguntando: você tem medo do que mesmo? Porque a partir dessa autoanálise, desse autoenfrentamento, é que a gente pode partir para as verdadeiras terapêuticas possíveis a fim de erradicar
ou então de Joana de Ângeles, de ter um controle psicológico dos seus estados internos. Porque às vezes, e isso é fato, em uma encarnação não se é possível superar aquela lesão, aquele comportamento. Mas você pode criar uma estrutura psicológica e emocional para poder saber enfrentar e ter ele sob controle. E é o que a casa espírita, a leitura de um bom livro, de uma boa mensagem, nos possibilita. Há um encorajamento, há uma decisão de enfrentar para conhecer a nossa realidade íntima, a fim de vencermos a nós mesmos. Conforme nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai questionar qual seria o meio mais prático de nós avançarmos, de nós crescermos e nós vencermos as nossas más paixões, as nossas más tendências. E os Espíritos disseram a ele: um velho sábio da antiguidade já vos dissera, conhece-te a ti mesmo. Porque em me conhecendo, pode ser que não consiga debelar todos os meus processos psíquicos, que certamente não conseguirei. Mas posso maturar, amadurecer psicologicamente, enfrentando e conhecendo a minha realidade, e como espírito, que trago as minhas limitações nessa encarnação, e vou me fortalecendo a tal ponto que eu diminuo a gravidade do delito passado, em particular quando eu começo a praticar o bem, começo a pagar o mal com o bem, e com isso eu vou adquirindo créditos valorosos e positivos para o meu futuro espiritual. E quem sabe, a depender do meu empenho, da minha dedicação e da minha ação verdadeira frente àquela prática, eu possa colher frutos positivos para que na próxima encarnação, aquela síndrome, aquela patologia, aquela limitação, se não totalmente erradicada, superada pelo trabalho feito, mas ela vai se constituir mais leve. Eu não vou ter tanto peso e tantas cobranças como nessa. Sem contar, vai tratar tanto o Hamed quanto Joana de Ângeles, que muitas vezes os processos obsessivos, as perseguições dos espíritos que estão nos acompanhando e nos perseguindo, fazem com que esse medo que eu trago inconscientemente pelos meus delitos passados tome uma proporção muito maior. E quando eu saio do corpo, pelo processo natural do desdobramento, eu me encontro com esses espíritos que me atormentam e que me aprisionam muitas vezes. Eu preciso voltar rapidamente ao corpo, naquele processo de tensão, de batimentos cardíacos acelerados, de sobressaltos, de pesadelos, que se constituem na medida da continuidade nesses processos de pânico, de insegurança, de depressão, de insônia e todas essas patologias catalogadas hoje pela ciência. E que não é de hoje, sabemos, porque isso é um processo histórico e espiritual através das reencarnações. Então, e em busca dessas leituras e dessas informações, vão nos servir de anteparo para nos fortalecermos e vencermos a nós mesmos. Porque talvez aí esteja para mim e para cada um de nós que carregamos os nossos medos, e cada qual tem o seu, claro, poder olhar isso de frente, poder olhar isso com cuidado, com atenção. E pode ser que seja também a única tarefa que eu tenha que fazer nessa encarnação.
conhecer a si mesmo. O objetivo da minha encarnação é aprender a lidar com essa demanda que eu trago das minhas vidas pretéritas, das experiências anteriores. E que nesta, em aceitando a prova, em sabendo lidar com a prova e em busca dos recursos para a erradicação da doença, do estado limitador, eu vou me harmonizando com a lei a ponto de, em uma determinada experiência corporal, já não mais voltar com ela. Porque eu já paguei o último centavo. Porque eu já não tenho mais dívida quanto àquela ação do meu passado. Mas se nada eu faço, ou se eu ainda reforço o padrão limitador que eu sei que tenho, e me deixo levar pelas situações fortuitas da vida, eu vou voltar ao mundo espiritual e retornar ao mundo corporal carregando as mesmas síndromes, as mesmas psicopatologias, as mesmas doenças, os mesmos processos obsessivos que eu já tinha vivenciado na última encarnação. E às vezes com a sobrecarga. Porque se nessa nada eu fiz para me melhorar, para superar, se eu nunca recorri sequer a um profissional de saúde para poder buscar ajuda, eu não posso querer que ela se debele por milagre, desapareça do nada, ou simplesmente porque morreu, acabou. E a gente sabe, na perspectiva da doutrina espírita, que não é bem assim. Há necessidade de nos reajustarmos com a lei. Com propriedade e sabedoria, Kardec questionou os espíritos. Onde se encontraria a lei de Deus no homem? Ao que os espíritos responderam: na consciência. E é nela que nós vamos precisar fazer um reajuste. Não é com Deus, é com a nossa própria consciência. Porque tudo que fazemos, de bom ou de ruim, ficará escrito na consciência. Se foram atos, atitudes, ações boas, benévolas, que estão de acordo com a lei, me servirão de recursos para que eu avance, para que eu siga, para ir ao encontro da minha destinação, que é ser feliz, que é estar de frente com o divino que há em mim, porque o próprio Cristo disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Mas se inversamente também for as minhas ações, consciente ou inconscientemente, elas me servirão para me manter imantado, aprisionado ao passado culposo, às experiências infelizes, e eu as projetarei para as minhas futuras reencarnações, tal qual ora me encontro. Não existe milagres na doutrina espírita. Portanto, vejamos inicialmente o que diz Hamed no livro As Dores da Alma. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Poderíamos dizer livremente. Porque a pessoa que vive nesse estado de tensão, de medo, ele está constantemente inseguro, preocupado. Ele está sempre naquela posição de sobressalto, de que alguma coisa a qualquer momento pode lhe acontecer. Ele não age espontaneamente, e é verdade. Basta ver quando nós estamos, por exemplo, em uma consciência de culpa, em uma atitude delituosa, que
que nós estamos inseguros, imaginem, vejamos ou relembremos como nós agimos. E tem pessoas que não conseguem disfarçar, não é assim? Você está preocupado com alguma coisa, não está? Eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui que não está bem, o que é? Porque a própria fisionomia, o próprio corpo, a linguagem corporal expressa o nosso estado interno. E aquele que é um bom leitor percebe. Aquele com o qual convive comigo no dia a dia sabe quem eu sou e sabe quando eu estou tenso, preocupado, quando eu estou em uma atitude de reação ou reativa, porque eu saí do meu equilíbrio, da minha normalidade. Portanto, a pessoa que vive nesse estado ou constantemente produzindo essas sensações de medo vai ter uma vida aprisionada em si mesma. E aí ele faz uma metáfora que eu achei interessante por conta da questão seguinte. Ele diz assim: ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizamos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre, conjecturando, o que a gente poderia trazer isso para a nossa realidade. E aí me dei conta de que quando nós tomamos desse instrumento, desse aparato que é a lanterna, é no sentido de fazer com que aquela sombra, aquele local escuro, projete luz. E como tal, eu possa ver. Não é assim? Esse é o objetivo da lanterna. Ninguém usa a lanterna em dias claros. Pelo menos as pessoas normais, né? Claro. Mas, se a coisa não está bem, apagou aqui, ó, acabou a luz. Não tem gerador de luz. E aí a gente está logo com medo, né? Assim também, apagou tudo. Meu Deus, e agora? Será que vai entrar alguém aqui? Será que vai acontecer alguma coisa? Já entrando naquele estado de insegurança, de tensão. Gera um pouco de medo. O corpo começa a reagir, a gente começa a ficar preocupado, suarento, e o coração começa a bater e por aí vai. Do ponto de vista psicológico, essa lanterna é justamente essa busca do conhecimento de nós mesmos. Colocar luz na nossa sombra, no nosso inconsciente. É ter a coragem de nós nos vermos claramente. Porque em detectando o ponto frágil, o ponto sombrio, eu não vou entrar no processo de culpa, de julgamento, de condenação. Claro, quando eu tenho uma estrutura psíquica equilibrada, saudável. Porque quando eu vejo delito e entro na culpa, entro na condenação, eu me projeto mais para a sombra. Isso toma uma proporção muito maior. A ideia não é essa. A ideia é que você olhe com equilíbrio. Se não pode fazer sozinho, faça com a ajuda de um profissional da área. E aí ela traz, Joana de Ângeles, em toda a sua literatura psicológica, sempre a recomendação de, quando possível, busque o recurso terapêutico. Não é para maluco, é para se conhecer, é para se tornar sã, é para se tornar consciente do que tem no seu inconsciente. Esse é o objetivo da existência humana, é tornar consciente o inconsciente. É abrir o porão para saber o que tem lá que eu coloquei pelas minhas escolhas infelizes. Porque eles me paralisam, me retêm, criam aquelas imagens demoníacas e que eu não consigo dar um passo. E aí projeto no outro muitas vezes. E hoje a projeção é para o diabo. Porque tudo que acontece, a culpa é do diabo, é do demônio. E a gente nunca assume a responsabilidade pelo que é, nem pelo que faz.
E aí chega um momento que o próprio consciente ou a própria consciência não suporta e a pessoa surta. E ela pode surtar por dois caminhos. Um pode ser contra ela própria, se atira, se mata, se enforca, se precipita altura abaixo, ou ela resolve então, às vezes, de perseguição espiritual, ela acha que todo mundo é inimigo. Não é assim? Aí entra nesse estado de que está sendo perseguida, de que o outro é que é o culpado. E aí lança-se em uma atitude, muitas vezes, de querer matar o inimigo. De abandonar tudo, acreditando-se que o culpado é o outro. Porque não tem a coragem de olhar-se no espelho da própria alma. Então pegar essa lanterna e fazer de quando em quando esse tipo de ação é uma atitude saudável para o próprio psiquismo. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, ele vai continuar a sua fala, maior será a sua capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à sua realidade plena. Fiquemos apenas com essa citação. Quanto maior o estado da consciência do indivíduo, maior será a sua capacidade de perceber a vida. Por extensão, será mais feliz, mais equilibrado, mais saudável psiquicamente, sabendo enfrentar os seus processos reencarnatórios, as suas provas, entendendo que vivemos nessa vida e não podemos querer achar que não passaremos pelos dissabores naturais de que todos passam, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, de um bem material, de um roubo, de uma doença. Essa história do coronavírus que foi trazida e que nós sabemos, que tanto bater, as pessoas hoje já não querem mais apertar a mão, as pessoas já não querem mais se aproximar. Eu estava vendo o vídeo, qual é seu nome? Carol. Eu estava vendo o vídeo, eu vi o Carol e fiquei pensando, eu que vou ficar 25 segundos lavando a mão, nunca fica. Nunca mais. Não me peça. Entendeu? Não tem. Claro, eu sei que tecnicamente é o correto. Mas nessa correria da vida, não tem quem fazer. A não ser uma pessoa que esteja em estado de surto, de medo. Não, o toque, exato, o toque, perfeito. O toque, uma pessoa que tem toque, e aí, aí tem que pegar luva, tem que pegar um pano, sabe? Não pode abrir mais, não pode pegar na maçaneta, não pode mais entrar no ônibus, quer fazer tudo andando no meio da rua, ou seja, vai alucinar. Porque as coisas só chegam para mim quando eu preciso. Acreditem nisso. Não estou sendo contra nenhuma dessas técnicas ou propósitos. Muito pelo contrário. É preciso ter também um bom senso. Mas entendamos que nenhum vírus me atingirá se eu não estiver propenso a ele psiquicamente. Ponto. Isso é fato. Pode estar a epidemia que for, mas se eu estiver acima do psiquismo do vírus, ele não me atinge. É como diz muitas vezes, eu posso ter até o vírus, mas se eu não der condições a ele organicamente, ele não se produz em doença. É o caso do vírus da AIDS. E tantos outros que estão aí, porque senão já não existiria vida física na Terra. Porque são tantos, e muito piores do que do coronavírus, existem e a gente não morre. Então sair desse surto, dessa loucura que a própria mídia, na tentativa de querer resolver a questão, abrandar, gera, e a gente, por estar em um estado de sobrecarga psíquica, de medo, porque está querendo segurar a vida de toda forma, a gente surta, a gente entra em pânico. Estamos vivendo hoje um estado de pânico, quando existem outras doenças mais graves e tem uma repercussão muito maior que está presente e a gente não se dá conta, porque a mídia parou um pouco, daqui a pouco volta, né, falando sobre.
Então a gente precisa ter esse estado de equilíbrio para saber os cuidados naturais, sim, mas não esse estado em que nós nos permitimos por uma insegurança interna. Então tudo isso causa o medo, gera um estado de fobia, de pânico, e a gente não consegue avançar para fazer as nossas coisas comuns. Eu mesmo vou mais no mercado, Deus me livre, eu já não saio mais lá, só se for todo paramentado com aquelas máscaras, com aqueles óculos, a gente vai ser representantes do ET aqui na Terra. Entendeu? Aí tudo tem que botar naquela água de 100 graus Celsius, né, assim, para tentar matar todos os vírus e por aí vai. E a gente deixa de ser feliz, de viver as coisas simples da vida, porque não nos alinhamos com o nosso eu divino. A gente não ora, a gente não medita, a gente não se vincula com o que há de divino também na vida. E é esse divino que vai nos proteger. Joana de Ângeles diz, dentre muitas outras coisas, uma forma de erradicação do medo é você se fortalecer espiritualmente. Pela oração, pela boa leitura, pela prática do bem. E tantas coisas que nós repetidas vezes falamos, mas que a gente ouve e deixa passar, achando que é crendice, que é bobagem, porque eu preciso viver a vida nesse vai e vem, até que o bendito chega e me toma. Aí para tudo. A doença chega e diz, olha, segure sua onda, porque agora você vai ficar um pouquinho parado aqui para poder repensar a vida. E coisas simples, porque a gente não se deteve no que era mais importante. Então, ele vai considerar ainda o seguinte: as sensações do medo sobrecarregam as energias dos centros de força, do plexo solar e do cardíaco, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Já seriam os efeitos fisiológicos que o medo, a sensação, o estado de medo provoca no indivíduo e nas pessoas. E ele diz uma coisa que me chamou também a atenção. As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e de sentimentos do nosso mundo interior nos levará a viver sem o controle de nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas de nosso destino. O que eu pude entender dessa citação, desse parágrafo? É que nós vivemos inúmeros estados da alma, vivemos essas muitas dores da alma, e ele elencou inúmeras, à semelhança do que traz Joana no seu livro psicológico, os conflitos existenciais. A gente não pode viver sobrecarregado desses todos os conflitos que ela coloca aqui no livro. A gente precisa entender que todos eles existem, e eles vêm e eles vão. Tal qual disse Maria Chico Xavier, isso também passará. Perceber-se nesse estado é importante, porque Joana vai considerar, assim como o Mohamed, que o arrependimento é algo importante, como sendo o primeiro passo do reconhecimento para a superação do medo. Mas a gente não precisa ficar no estado de culpa, de cobrança, de que tem que resolver logo a situação, ou tem que fugir dela, porque só assim nós vamos ficar bem. Não fica. É preciso ter controle emocional frente às situações. E ele traz: o ato do arrependimento é um antídoto contra o medo. E algo que mais me chamou a atenção, fechando essa parte do Hamed, é quando ele vai dizer: muitas criaturas têm medo
de si mesmas. As projeções que nós fazemos para o outro, na verdade, é algo que nós escondemos sombriamente de nós mesmos. Projetamos para o outro aquilo que existe em mim e que eu não tenho coragem de olhar claramente, porque não suportaria. E como Deus é misericordioso, o que Ele fez? Ele permitiu que voltássemos à experiência corporal pelo esquecimento do passado. Como uma atitude misericordiosa para que nós não víssemos aquilo que já fizemos em experiências anteriores. Porque se soubéssemos o que fizemos, quem éramos, nós não daríamos sequer um passo. Eu acho que nem o primeiro suspiro que a criança dá ao nascer, daquele tapinha no bumbum, ele daria. Porque o nosso passado é tão sombrio que a gente não suportaria conhecer. E o que a divindade faz? Nos permite vivermos a partir de uma nova experiência destituída desse conhecimento, para que nós nos reprogramássemos. A proposta dessa mensagem, baseada nos livros citados, é para que nós reprogramemos as nossas mentes. Urge reprogramar as mentes, de Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções. E reprogramar mente significa pensar bem, pensar positivamente. É pensar mediante aquela citação evangélica. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Diante da prova, diante da situação, o que faria ele? E nos meus últimos 5 minutos, eu vou me permitir ler aqui rapidamente algumas citações de Joana de Ângeles. Quando ela vai dizer assim: não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Porque ela vai fazendo algumas considerações para chegar a essa citação. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido, como ocorrência normal. Aquilo que eu não conheço, eu temo. Eu posso me sentir inseguro. Não devo fazer como outros fazem, ou muitos fazem, que enfrentam radicalmente e se lança a aventura da adrenalina na tentativa de esconder o próprio medo que sente da situação. Porque uma forma de supostamente não querer ver o medo que há em mim é enfrentando de uma forma desesperadora, de uma forma impensada. E muitos desses esportes radicais, segundo os entendidos da mente, é uma forma disfarçada de você fugir do próprio medo que tem. E aí eu vou ficar com esse ponto, é um pouquinho longo, já comentei rapidamente, mas eu gostaria de trazer isso mais pontualmente. Ela diz assim: pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. No primeiro caso, os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem nos refolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos, nutre e procurou ignorar, mascarando-se inocentemente. Fez um delito, ninguém viu e fugiu.
que nem acontece com essas batidas que é a morte e que o motorista evade da situação para não ser incriminado, preso e segue a vida. Mas aquilo fica latejando no psiquismo, o ato cometido. O que aconteceu com a vítima? Será que morreu? Será que ficou? Pessoas há que, vivendo esse drama consciencial, param de dirigir. Tem sobressaltos, acordam de noite, com medo, vendo as visões, as imagens, aí recorrem aos medicamentos sem ser contrário a nenhum deles, mas também não cura. São paliativos. Em alguns momentos necessários, mas há de ter o enfrentamento da ação cometida. E quando isso não acontece na própria encarnação, o que acontece? Eu levo para outra, em forma de distonias mentais. É o que ela traz na sua série psicológica. Porque está lá no refolho da alma, no inconsciente, latejando. E aí vai se tornar um medo endógeno. Né? E aí vai se tornar um medo endógeno. Porque não foi nessa encarnação. Eu não fiz nada para poder estar vivendo isso. Como é que eu estou nesse estado? Será que foi brincadeira de Deus? Deus está querendo me punir, me castigar? Não. Você tem débitos para com a lei, que não foi visto, não foi ressarcido. Não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ou como disse o Cristo também, para a superação do medo, reconcilia-te depressa com teu inimigo, enquanto está a caminhos com ele. O adversário. O medo pode ser o meu grande adversário nessa encarnação. Porque endogenamente eu trouxe comigo como companheiro da experiência encarnatória. Apesar do esquecimento misericordioso do Pai. Obrigado, Que Sandra. aflora. Apesar do esquecimento misericordioso do Pai, mas que vibre, está lhe dando um crédito de recomeçar do zero, mas carregando os débitos contraídos do passado. É da lei. Senão não existiria justiça divina. Mas rapidamente, por conta do tempo. Nesse sentido, ela ainda faz essa inclusão, viu? Nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequência daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. No segundo caso, as atitudes educacionais no lar, pais, professores, por favor, ouçam isso, viu? Abram os ouvidos. Os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando as crianças, os comportamentos agressivos das pessoas desenvolvem medos que adquirem volume à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. E hoje a gente vê muita questão do abuso das crianças sexualmente. Uma criança que foi abusada sexualmente na infância pelo pai, pelos tios, pelos familiares ou pelo vizinho, como recentemente foi passada uma matéria sobre o tema, como é que você quer que essa criança cresça equilibrada e emocionalmente harmonizada? Impossível. Porque todas as vezes que vê a figura da pessoa, era o relato da criança, ela tinha uma sobrecarga, ela entrava em pânico, em choque. A gente não sabe o que aconteceu. Mas seja qual for a razão, não se permite, não se justifica a ação infeliz. Então, o pai que explora ou os familiares que agem desencorajando a criança desde cedo, ele cresce com medo de tudo da vida. Ou aquela superproteção. Os pais superprotetores dos seus filhos fazem com que eles tenham medo, que eles não se estruturem psíquica e emocionalmente para enfrentar a vida. Aí diz assim, passou a vida toda na barra da saia da mãe. 40, 50 anos ainda precisa
pedir autorização ou ainda é dependente dos pais. Porque não tem coragem de agir livre e espontaneamente. Eu acho que meu tempo acabou, não foi? Não quero me dar 5 minutos mais. E eu acho também, viu, Sandra? Sandra hoje é meu ponto, viu? Ela diz assim, precisa-se de um seminário. Finalizando, ok? Até porque eu não vinha, há tempo tem pouco eu não venho aqui, então eu mereço mais 5 minutos. Erradicação do medo. Só vou falar isso para vocês lerem o livro, ok? Então, a coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação, ou pelo menos para a sua administração psicológica. Não fuja deles. Reconheça que os tem. E busque recursos internos e externos para vencê-los. Mas ela também vai dizer, a grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor a Deus. Se vocês quiserem saber mais, vou dar 2 dicas. A primeira é comprando o livro, se ainda não tem, e ler o capítulo sobre o medo. E o segundo é revendo o nosso trabalho no nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Fazendo de novo a propaganda, os convido a conhecer o nosso canal. Acho que foi passado, não foi, Zelmira? O panfleto. Dá uma olhadinha quem ainda não conhece, quem ainda não se inscreveu, porque eu estou com a meta até o dia 18, faltam poucos dias para atingir 600 inscritos. Faltam 12, aqui a gente tem uns 20, então eu poderia fechar aqui mesmo a minha meta, hoje ainda. Mas se não for, dá uma olhadinha, conheça o canal, porque está bem legal, essa palestra está sendo gravada, eu vou colocar lá. A que eu fiz no domingo, a que eu vou fazer amanhã ou depois da manhã, ou seja, tem material de sobra para a gente se fortalecer e conhecer mais sobre nós mesmos, sobre a doutrina, que é um grande recurso terapêutico, que eu estou participando rapidamente, porque eu acho que essa informação é importante. Eu estou participando de um curso lá no Deus, Luz e Verdade, que tem como objetivo o estudo da série psicológica Joana de Ângeles. A gente está no primeiro livro, já estou há 3 anos. Conhecemos a psicologia, os princípios básicos de Jung, e agora a gente entrou no primeiro livro, que chama-se O Homem Integral. E é muito legal esse tipo de curso que algumas casas estão fazendo com esse propósito, que é nos conhecermos. Então a série psicológica de Joana de Ângeles é um tratamento psicológico de longo curso e não paga nada no seu livro. Pode até pegar na internet, baixar na internet, pegar na biblioteca, só não se trabalha terapeuticamente se não quiser. Mas se quiser, também pode olhar lá o Roteiro Espírita, sem o acento no i, porque tem material de sobra para a gente se fortalecer e enfrentar todos os medos que ainda nos acompanham. No mais, muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade e confiança, um feliz ano novo e até a próxima, que eu não sei quando vai ser.